Muito bem, meus irmãos, graça e paz, estamos começando mais um programa Palavra Viva, hoje dia 13/10/2021, estamos aí no meio da semana, quarta-feira, depois de um feriadão, estamos aí também para dar seguimento à nossa série de exposições falando sobre os 10 mandamentos e hoje falando sobre o 6º mandamento, que é a ideia do não assassinarás ou não matarás. Nós vamos entender melhor isso no programa de hoje, então não saiam daí. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, e aproveitando a oportunidade, você pode participar do nosso programa enviando a sua mensagem no WhatsApp 12 991925941, 12 991925941, 12 991925941. Mande a sua mensagem, mande a sua participação, nós estamos aqui prontos a lhe atender, queremos muito te conhecer, saber de onde você nos ouve. E se você tem gostado aí do nosso programa, se tem aprendido algo da Palavra de Deus, se tem sido edificante para a sua vida, nos dê aí um feedback, mande a sua mensagem, ou mesmo você que nos acompanha pelo YouTube, você pode deixar aí nos comentários a sua participação, que será um prazer estar lendo as suas mensagens. E eu quero mandar aqui um abraço especial para a irmã Maria Pereira. Irmã Maria Pereira. O marido dela, o irmão Gilberto, ontem conversando com ele, ela disse que ela não perde nenhum programa aqui e eu tô aqui mandando esse abraço especial. A nossa irmã Maria Pereira congrega ali conosco na nossa igreja e é sempre uma alegria, como existem outros irmãos também que não perdem o nosso programa, graças a Deus. Tem aí o pessoal firme e forte aí, a irmã Ana Catarina, Elisângela, que sempre também tem acompanhado o nosso programa, sempre deixa aí uma mensagem, que Deus abençoe a cada um de vocês. Mas vamos então ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós iremos meditar no 6º mandamento falando sobre não matarás ou não assassinarás. Então não saiam daí. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então, eu quero então meditar com vocês hoje no texto de Êxodo, capítulo 20 e o versículo de número 13.
Êxodo capítulo 20 e o versículo de número 13, que, na verdade, a partir de hoje, vocês irão observar que nessa sessão dos 10 mandamentos, Deus foi muito objetivo. Deus foi muito objetivo ao falar sobre os mandamentos. Em pouquíssimas palavras, Deus sintetizou aquilo que ele tinha a dizer ao seu povo, a comunicar ao seu povo. E Êxodo capítulo 20, verso 13 diz: não matarás. Não matarás. E a primeira coisa que nós precisamos pensar aqui, o primeiro assunto que nós precisamos pensar aqui, é entender a ideia de não matar e não assassinar. Porque a verdade é que a melhor tradução para esse texto talvez seja: não assassinarás, ao invés de não matarás. Porque quando você fala de não matarás, você está falando de um assunto que fica muito amplo. A amplitude é muito grande. Mas quando você fala de não assassinarás, você está especificando o assunto. Você está falando de uma só coisa. Você está falando de um só assunto. Ou você está falando de uma motivação específica. Porque não matar pode ser relativo a muitas coisas. Como, por exemplo, matar um mosquito. Sei lá, matar uma galinha para você comer. Um porco. Matar uma vaca. Existem, quando você fala de não matar em que sentido? O que nós queremos dizer com isso? A coisa fica muito ampla. Agora, quando nós falamos de não assassinar, nós estamos falando de algo que por trás há uma motivação, um desejo premeditado de fazer algo. Quando eu falo de não assassinar, é não agir intencionalmente contra a vida de alguém. É diferente de não matar. Não matar fica muito amplo a coisa. Eu não consigo entender claramente sobre o assunto. Mas quando eu entendo não assassinarás, eu estou falando que especificamente. Um outro ponto. Quando eu falo de não matar e não assassinarás, por exemplo, existem pessoas que podem matar, como existe isso até mesmo no nosso Código Penal, existe na lei do nosso próprio país, em que pessoas podem levar outra pessoa até mesmo ao óbito, mas sem a intenção de matar. Ela matou a pessoa, porém sem a intenção de matar. Um exemplo, quando é em legítima defesa. A pessoa reagiu a uma ação, alguém quis tirar a sua vida e ela, como toma uma atitude em legítima defesa, vai lá e mata a outra pessoa. Como existe atos que podem levar à morte que não tinha intenção de matar, como existe um caso específico nos Estados Unidos em que uma criança chegou a levar outra a óbito por um acidente que houve lá, e ela era uma criança, não tinha noção do que estava fazendo, que nós chamamos de uma ação amoral. É uma atitude amoral, quando é feito sem consciência do que se está fazendo. Quando se faz algo sem consciência, ou quando você vê reportagem de crianças que pegam a arma, né, do pai ou da mãe que tem lá em casa e acha que aquilo é um brinquedo e acaba causando um acidente. É uma atitude, é uma ação amoral. A criança não sabe, acha que é um brinquedo aquilo ali e acaba levando outra pessoa à morte, lesando outra pessoa. Uma atitude amoral. A criança não tem consciência do que se está fazendo naquela ação.
Então quando você fala de assassinar não. Assassinar é uma ação premeditada. Um outro exemplo que nós poderíamos dar também é sobre os militares, do modo geral. Tanto o militar do exército, o militar da polícia civil, ou o militar do estado, como a marinha, o exército, as forças armadas como geral. Eles, na sua profissão, podem levar alguém a óbito, mas não com a intenção de matar. Eles estão cumprindo a sua lei, como um soldado cumpre o seu papel de soldado. Tem que aplicar a defesa do povo. Então não é assassinar, não é algo que se está fazendo premeditadamente com a intenção de fazer aquilo, não. Eles estão fazendo um trabalho. O trabalho é defender o país, é defender a cidade, o estado, o povo, o cidadão de bem. Então todo aquele que ultrapassa essa linha, eles têm que tomar uma atitude, mas não é um assassinato calculado de sangue frio. É claro que existem alguns casos específicos que nós poderíamos dizer que sim, mas que muitas pessoas entram nesse mundo porque o coração já está inclinado para isso, mas no geral não é essa a base. A base é o trabalho que lhe compete. Então essa é a diferença que nós poderíamos já começar a pensar aqui de matar e de assassinar. Mas eu sei que muitas pessoas, ao olhar para esse texto ou para esse mandamento, vai dizer assim: não, pode pular esse. Pode pular esse mandamento porque eu jamais fiz mal a outra pessoa. E jamais seria capaz de fazer um mal a levar a essa consequência. Esse assunto não é tão importante, esse assunto é secundário. Porém, esse assunto dá luz a outros assuntos, como por exemplo, a própria violência no mundo, a qual nós vivemos. Ou também poderíamos pensar no aborto, poderíamos pensar no suicídio, poderíamos pensar na eutanásia, no próprio serviço, no trabalho dos militares, do exército como um todo, das forças armadas como um todo, tudo isso, o cristão em relação a isso. Então, veja bem que nós estamos falando de algo que toca áreas sensíveis da vida cotidiana. Não é à toa que existem programas de televisão que ganham dinheiro para falar exclusivamente de violência, para falar exclusivamente de morte, de assassinato. Existem séries, filmes, jogos de videogame que retratam toda essa violência que leva à morte. Então não é um assunto que está fora da nossa realidade, é algo que está presente no nosso dia a dia. Inclusive quando você é criança, principalmente os meninos, qual que é a brincadeira que mais interessa? É a brincadeira de arminha, de morte. Jogo de videogame, o jogo mais interessante é o quê? É o que você mata o outro. Então é um assunto que faz parte da nossa realidade de vida. Então não é algo distante que não é irrelevante porque eu nunca matei ninguém, então tá tudo certo. Mas vamos pensar com calma cada coisa aqui. Primeiramente, nós precisamos retroceder um pouquinho e pensar em onde começa a morte, ou de onde vem essa ideia de morte. E aí nós podemos observar lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 15, 16 e 17, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeira vez que você vai encontrar nas Escrituras o assunto da morte está aqui. Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17. A ideia da morte entra aqui.
E ela entra aqui como o quê? Uma consequência do pecado, da desobediência a Deus. Deus criou tudo perfeito em 6 dias, no 7º descansou. Colocou esse homem, Adão, para lavrar, para cuidar da terra. E deu uma ordem a ele, olha, de todas as árvores que estão no jardim você pode comer. Você só não pode comer da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comerdes o quê? Certamente morrerás. A morte vai entrar no mundo. A corrupção vai entrar no mundo. A destruição vai entrar no mundo. E aí esse assunto retorna à humanidade, à história narrativa da humanidade, em Gênesis capítulo 3. Quando aparece um terceiro personagem, até então desconhecido por Adão e por Eva. Eva é criada, né, formada da costela de Adão, a partir de Gênesis capítulo 2, verso 18. Então agora em Gênesis capítulo 3 você tem Adão e Eva, toda a criação de Deus e Deus. E segundo o que nós podemos observar em Gênesis capítulo 3, Deus tinha um relacionamento com Adão e Eva. Então eles conheciam a Deus. Como nós vemos aqui em Gênesis 2, 15 a 16. 15 a 17. Deus falando com Adão. Deus tinha um relacionamento com as suas criaturas. Satanás é que era um personagem estranho à criação. Satanás era um personagem desconhecido por Adão e Eva. E ele começa a dialogar com quem? Com a mulher. E no seu diálogo com a mulher, ele diz: é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore que está no jardim? E aí eu pergunto para você, foi isso que Deus falou? Não. Satanás é astuto. Satanás é esperto. Ele coloca a palavra na boca de Deus. Ele distorce a verdade pela mentira, porque ele é o pai da mentira. E aí ela responde aquilo que ela sabia, porque Deus falou para Adão: não, olha, se eu comer, se eu tocar, eu vou morrer. Eu não posso desobedecer, porque Deus deixou um mandamento, ele deixou uma ordem. E quebrar essa ordem é o que? Trazer consequências para mim, para a humanidade. Ela sabia o que era certo, ela sabia o que era errado, ela sabia as consequências dos seus erros. Mas aí vem Satanás, no verso 4, capítulo 3, verso 4, e diz: então a serpente disse à mulher: certamente o quê? Não morrereis. Qual era a consequência do pecado? A morte. O que Satanás disse? Vocês não vão morrer. Ele tira a consequência do pecado. E a partir daquele momento, pecar torna-se positivo. Pecar torna-se atrativo. Por quê? Porque você tirou a consequência do pecado. Porque isso é o maior engano. Isso é o que Satanás continua a fazer. Não tem nada a ver. Ah, não. Que nada. Fica suave. Não tem consequência, não. Se você fizer isso, não. É que você vai ser igual a Deus. Porque esse é o trabalho do diabo. Ele quer distorcer as palavras de Deus. Ele quer tirar a consequência do pecado. Ele quer tornar o pecado positivo. Como se fosse algo normal. Quando não é. Mas aí ela olha para aquela árvore, vê que ela é atrativa, toma dela, come, dá ao seu marido, ele come e o pecado entra no mundo. A morte entra no mundo. Naquele exato momento o seu corpo entra em processo de decomposição, de corrupção. De modo que lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que a criação geme e chora esperando a redenção dos filhos de Deus. Por quê? Porque ela ficou sujeita à vaidade, ela ficou sujeita ao pecado. Quando Adão e Eva pecou, toda a criação de Deus entrou em corrupção, em degradação. Isso o quê? Consequência do pecado. A morte. Aí eu te pergunto, quem foi o primeiro assassino? No capítulo 4 já de Gênesis. A morte entra no mundo, mas imediatamente o assassinato começa. E começa por meio de quem? De Caim. Por fruto do quê? Ocasionado por causa do quê? Do orgulho, da soberba, da inveja
que havia no coração de Caim. Por conta daquilo que havia de ruim e negativo no coração de Caim. Diz ainda lá 1 João que Caim era do maligno. E aí ele vai lá e mata o seu irmão. E aí da descendência de Caim lá na frente aparece Lameque. Olha aí comigo. Gênesis capítulo 4, verso 23. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai o meu dito, porque eu matei um varão. Por me ferir. E um jovem, por me pisar. Matou 2 pessoas. Matou um varão e matou um jovem. Um por o ferir, o outro por o pisar. E aí vem a sentença de Deus, porque 7 vezes Caim será vingado. Mas por Lameque 70 vezes 7 será vingado. 3 homicídios até o final do capítulo 4 de Gênesis. Isso o que são relatados, porque pode ter havido mais. Mas a morte entra no mundo. E entra no mundo que para destruir. E aí eu te pergunto, onde começa o assassinato? Onde começa o desejo de tirar a vida de outra pessoa? Jesus, no Sermão da Montanha, explicando esse assunto, revela para nós ou interpreta para nós a origem do assassinato. O que leva uma pessoa a se tornar um assassino. E revela para nós que pode ser que eu e você sejamos assassinos. Talvez não na prática, mas em potencial. Assassinos em potencial. Observe aí o que Jesus diz. Mateus capítulo 5, verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E porque lhes chamar de louco será réu do fogo do inferno. Porquanto se trouxeres a tua ofensa ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encarcere na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Agora deixa eu ler numa tradução melhor para você entender. A tradução da Bíblia a Mensagem, ou a paráfrase da Bíblia a Mensagem. Olha só o que como Eugene Peterson traduz esse texto para nós. Vocês conhecem bem o mandamento dos antigos: não matarás. Pois afirmo que qualquer que guarde rancor de um irmão é culpado de assassinato. Chame um irmão de idiota e você corre o risco de parar num tribunal. Chame sua irmã de burra e estará no limiar do inferno. O simples fato moral é que palavras matam. É assim que eu quero que vocês me conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixa de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer o seu culto a Deus. Se você estiver na rua e um velho amigo se aproximar, não hesite um segundo sequer. Tome a iniciativa e conserte a situação com ele. Afinal, se deixar que ele faça o primeiro movimento, sabendo como ele é, provavelmente você irá parar no tribunal ou mesmo na cadeia. Se isso acontecer, você terá de pagar uma bela multa para sair de lá. Olha para você ver
A origem do assassinato começa com coisas pequenas. Começa com coisas que parecem insignificantes. Daqui a pouco toma grandes proporções. Daqui a pouco chega-se ao fato de que alguém leva a cabo a vida do outro. E começou de algo pequeno, algo aparentemente insignificante. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes estamos guardando no nosso coração uma semente que pode levar a cabo outras pessoas. O assassinato é em palavras. Às vezes nós estamos morrendo porque queremos que o outro morra, desejando o mal para o outro, o que é contrário à vontade de Deus e à palavra de Deus. Que nós venhamos temer e tremer a Deus, tremer diante de Deus a respeito disso. Porque somente importa que um morresse, para que ninguém mais morresse. E esse é Jesus Cristo. E ele morreu por causa do seu amor por nós, pela sua misericórdia por nós, e não para o nosso mal, para o nosso bem, mas para o nosso bem. Que nós possamos entender essa mensagem, esse mandamento, e aplicar isso à nossa vida, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.